tatuagem é pecado? Eu vou pro inferno se eu tiver ou se eu quiser fazer uma tatuagem? Na minha opinião, segundo a Bíblia, eu acredito que não. Você não vai pro inferno se você tiver ou se você fizer uma tatuagem. O homem, ele enxerga o nosso exterior, mas Deus, ele vê sempre o nosso coração. Tem muitas pessoas que são tatuadas e são muito mais íntegras, têm muito mais caráter, são muito mais obedientes a Deus do que pessoas que não têm uma única tatuagem. Então, eu acredito que não, você não vai pro inferno se você tiver uma tatuagem. Agora, se é pecado, aí depende. Não dá pra falar sim ou não, isso depende de cada um. Na Bíblia não tem nada falando especificamente da tatuagem. As pessoas que querem justificar que tatuagem é pecado, elas usam a passagem de Levíticos para justificar isso. Deus está dando uma instrução para aquele povo naquela época e naquelas circunstâncias. Era uma questão de não marcar o corpo em homenagem a mortos, a pessoas que já morreram, que era uma coisa que o povo estava fazendo naquela época e isso Deus não aceitava. E aqueles que querem justificar que tatuagem não é pecado, eles usam a passagem de Apocalipse, que diz que na coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que isso é uma questão de tradução da Bíblia. Na tradução original está escrito e no manto sobre a coxa, ou seja, no manto que ele está usando sobre a coxa dele, não no manto e na coxa. Então essa passagem também não justifica. Como que você vai saber se isso é ou não algo que vai agradar a Deus? Eu acho que o texto de Levíticos não condena e o texto de Apocalipse não permite, não justifica o ato de fazer uma tatuagem. Mas eu acho que a Bíblia tem informações suficientes para você decidir e perceber se isso é algo que agrada a Deus, que vai agradar a Deus ou não. Primeira coisa, eu acho, na minha opinião, que isso não seria uma coisa que Jesus faria. Se fosse nos dias de hoje, se Jesus pudesse fazer uma tatuagem, eu acho que não, ele não faria. Por quê? Por muitas questões da Bíblia. Muitas pessoas não entendem isso, não aceitam e se escandalizam. Ponto. Para mim, aí já não precisa dizer mais nada. O maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele nos diz que se a nossa liberdade incomoda o outro, se aquilo que nós fazemos escandaliza alguém, então que a gente possa abrir mão daquilo, mesmo que não seja pecado, mesmo que Deus não condene, que a gente abra mão daquilo por amor ao nosso irmão, aquele que tem uma fé mais fraca. Então eu acho que Jesus agiria dessa forma. Ele poderia fazer, talvez não seja, realmente não fosse pecado, não seja pecado, mas Jesus não faria porque tudo a gente pode fazer, mas nem tudo convém que a gente faça. Então essa é uma forma de você demonstrar o seu amor ao próximo. Você abrir mão de uma coisa que você quer fazer e que talvez Deus não te condene por fazer isso, mas aquilo vai enfraquecer o seu irmão, vai escandalizar ou trazer discussões, não sei, talvez seus pais não permitam, talvez seu marido, esposa, namorado, não sei, não goste. Se aquilo traz algo de ruim pra você, alguma coisa de negativa pra sua vida, eu acho que o melhor é não fazer. E segundo, quando a gente quer fazer, por exemplo, uma tatuagem, a gente tá naquele impulso, né? A gente quer fazer aquilo porque é uma coisa que, sei lá, de repente a gente quer até tatuar Jesus aqui pra todo mundo ver que a gente ama Jesus. Mas isso é o que você quer, é o seu desejo hoje. Será que daqui a 30, 40, 50 anos você vai ter o mesmo desejo? Você vai querer que todo mundo veja isso? Ou então você vai querer ter alguma coisa, assim, alguma marca aqui para todo mundo ver? De repente, quando você tiver 60 anos, aquilo já não vai ser uma coisa que te agrade. Você vai olhar e você não vai ter como se desfazer daquilo. Então eu acho que é uma coisa que a gente não tem que pensar só no agora, entendeu? Eu acho que você tem que pensar lá na frente, você tem que refletir muito bem, pensar assim, olhar por todos os ângulos para você ter certeza de que aquela é uma decisão inteligente que você vai tomar. O nosso erro é pensar muito no hoje, naquilo que a gente quer agora e não olhar para o futuro.
Porque o que eu sou hoje, com 26 anos de idade, talvez eu não seja mais daqui a 10 anos. Talvez eu mude completamente meus gostos, meu estilo, e com certeza isso vai acontecer. Então é melhor não fazer uma coisa que talvez você vai se arrepender depois, poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa, do que fazer algo que você vai se arrepender algum dia. Então, na minha opinião, não é pecado, você não vai pro inferno. Mas eu acho que é uma coisa que não convém fazer por vários motivos que a Bíblia deixa muito claro. Eu acho que na Bíblia tem motivos suficientes pra gente crer que isso não é uma coisa que convém. Mas essa é a minha opinião. E você, o que pensa disso? Deixa a sua opinião aqui embaixo, sem discussões, hein? E vamos respeitar aí a opinião de cada um, sem ficar julgando, sem ficar condenando ninguém. Porque se tatuagem é pecado, isso não faz do seu pecado menor do que o do outro. Então vamos parar de julgar e vamos estudar mais a Bíblia, né? Ter mais relacionamento com Deus pra não ficar falando besteira por aí.